Doutor Bonilha, o senhor levantou a mão mais uma vez em relação aos argumentos dos nossos colegas. Por favor, por quê? Embora não estejamos num... E a divergência é muito interessante aqui para nós, viu? Não precisa nem se desculpar. Eu percebi que o senhor desculpou mais uma vez, mas a gente está bastante acostumado com isso por aqui. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, embora nós não estejamos num ambiente acadêmico, em sala de aula, falando para bacharéis em direito ou advogado, hoje eu percebo que cada cidadão, cada cidadã está tão interessado nas questões jurídicas que todo mundo quer mesmo saber por que a competência é do Supremo, por que a pena é de 17 anos. Então eu me penitencio se eu enveredar para o tecnicismo, mas eu acredito que esses temas hoje sejam muito facilmente assimilados por qualquer pessoa que esteja nos assistindo, ainda que sem formação jurídica. A questão da competência levantada pelo SICA, ratificada pelo Kobayashi, é o seguinte: para que essa ação ou essas ações, já que são muitas, tramitem inicialmente no Supremo, é preciso que tenhamos como coautores, como participantes, pessoas ou parlamentares ou militares de alta patente sujeitas à jurisdição do Supremo. Se isso estiver demonstrado nos autos, que temos parlamentares, que temos militares das Forças Armadas, aí então justifica que todo cidadão comum, toda cidadã, esteja sendo processado inicialmente, originalmente, pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Por conta do 43 do Regimento Interno do Supremo, por conta da súmula 704 do Supremo, por conta de regras de conexão e continência do Código de Processo Penal e regras fixadoras de competência do próprio 102 da Constituição. Então nós podemos sim superar essa questão, acaso estejamos diante de pessoas com foro privilegiado, dentre aquelas pessoas que estão sendo processadas. Não há ninguém com foro privilegiado. Aí é questionável a competência do Supremo. Em havendo pessoas com foro privilegiado, atrai a competência para todos os demais. Então eu queria apenas fazer esse breve e singelo esclarecimento para eliminar qualquer, eventualmente, má compreensão a respeito desse tema. O tema, aliás, já foi enfrentado, objeto de deliberação pelo Supremo. Estamos só aqui reavivando e oxigenando um pouco para aquele que está nos assistindo ficar com uma compreensão melhor. Mas eu tenho mais 2 pontos antes do Citadini, que está querendo falar novamente. Não, eu não estou... Eu falo assim... Eu queria dizer, o Piperno disse das pessoas que estavam acampadas por dias e dias na frente dos quartéis generais aqui em São Paulo, no Ibirapuera, certamente muitas outras grandes cidades, né? Eu não consigo enxergar, com todo respeito, que tenham sido ali praticados atos preparatórios para o que viria a acontecer oportunamente com aquela invasão desbragada. Só deixa eu lembrar uma coisa. Esses acampamentos, eles lembram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade não foi feita dia 31 de março. Ela foi feita dia 19 de março. Foi a mesma coisa. Só que em vez de pastores evangélicos, tinha padre, madre, e foi isso. Ela foi um movimento de levante civil para dar o suporte. É isso. Mas aí um movimento, pelo que eu saiba, pelo que eu vi, testemunhei pessoalmente, um movimento extraordinariamente pacífico da população na frente dos quartéis. O que estavam fazendo lá? Estavam se preparando para dar um golpe de Estado? Aquelas famílias, aquelas crianças? Mas muitos tinham faixas escritas intervenção militar. Sim. O pedido de intervenção federal, intervenção militar, não federal, militar. Não é criminoso. Se eu pedir uma intervenção federal, se eu pedir um estado de sítio, um estado de defesa, todo pedido que eu fizer que tenha fundamento constitucional e legal, ele pode até não ser atendido. Pode não se encontrar presentes os pressupostos que autorizem o atendimento do meu pedido. Mas se eu estiver pedindo algo que tem previsão jurídica, eu não estou cometendo infração nenhuma. Eu estou pedindo a instauração de estado de defesa, de estado de sítio, a intervenção. Eu não estou com esse comportamento praticando nenhuma infração, menos ainda atentando contra o Estado democrático de direito. Que foi, Nelson? Apenas para lembrar, em 2006... nós tivemos uma invasão no Congresso Nacional. Lembrado por todos nós aqui. Houve um grande grupo que ingressou no Congresso Nacional, houve atos assemelhados
a esses aqui, com depredação, quebra-quebra, atos de vandalismo. Não se entendeu à época. Não tínhamos a lei que é de 2021, mas tínhamos a Lei de Segurança Nacional. Aliás, essa lei que o Sica lembrou de 2021, que introduziu 2 tipos penais no Código Penal, 359 e LM, ela revogou a Lei de Segurança Nacional. Nós não estávamos desprotegidos de lei. Houve uma continuidade normativa. Acabou a Lei de Segurança Nacional, entraram esses 2 crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe militar. Houve uma continuidade normativa criminosa. Acabou uma lei, veio outra. Então, nós tínhamos, sim, proteção jurídica que tutelava o Estado Democrático de Direito, não é? Naquela época não se entendeu. Naquela época, é bom lembrar, os manifestantes integravam o MLST, Movimento da Libertação do Sem Teto, não é? Era um movimento que praticou esse ato criminoso e não foi reconhecido que ali havia um atentado contra a democracia. Não houve. Muito diferente da compreensão agora, não é? Nesses atos de 8 de janeiro. Então, essas famílias que estavam na frente dos quartéis generais, eu tenho muita dificuldade em compreender que elas estavam ali preparando oportunamente um golpe para depor um governo genuinamente constituído ou legalmente investido no cargo, ou então abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Mas claro que tanque e forças armadas, elas não são circunstâncias elementares. O que elas queriam lá? Ora, elas queriam lá gritar, viva... Mas a Constituição assegura a manifestação pacífica. Eles podem se reunir, fazer uma manifestação em via pública. Claro, preenchidas as suas circunstâncias. Elas estavam pedindo um golpe. Elas só estavam lá com interesse em que o que ganhou a eleição não tomasse posse. Essa conclusão eu não consigo chegar, pelo menos com base na informação que eu tenho. A essa conclusão eu não consigo chegar. Eu tinha pedido... O gostaria também de falar sobre isso. Não, tá certo, imagina. O espaço aqui é aberto ao debate, mas por favor, Nelson. Queria só pontuar isso que foi dito pelo Dr. Bonilha e divergir em um pequeno ponto só. Sim. Porque ainda que se peça algo que está previsto constitucionalmente, como a própria intervenção militar ou a própria intervenção federal... Quem tem o poder de decretar qualquer tipo de intervenção, ou um próprio estado de sítio ou estado de defesa, é o presidente da República. E quando se faz esse tipo de pedido de intervenção militar para um órgão que seria o interventor se declarar interventor por si só, de maneira voluntariosa, de uma maneira avulsa, aí a gente já foge do que está previsto na Constituição. É que apareceu um monte de advogado aí dizendo que qualquer um podia pedir... Não, a intervenção ela é... Mas a população não tem essa compreensão. A quem endereçar o pedido, né? E aí, o pedido tem base constitucional. Exato, mas você não pode pedir para as Forças Armadas, escute general, se declare interventor e intervém na República. Isso eles gostariam, viu? Mas um segundo ponto que a gente precisa deixar claro é que é o seguinte: uma coisa é a pessoa que está fazendo esse pedido. De fato, ele pode estar incitando a um golpe de Estado e aí tem a tipificação criminal que deve responder. Outra coisa é só pelo fato de estar lá, logo está pedindo essa intervenção inconstitucional, porque foi isso que aconteceu. Todas as pessoas, na verdade, que estavam à frente de um quartel foram tidas como criminosas por incitar as Forças Armadas. E aí a gente não teve uma separação. É claro que, do ponto de vista probatório, o Dr. Bonilha, o Ministério Público sabe muito bem lidar com provas, sabe que é praticamente impossível fazer essa distinção, até porque eles estavam em muita gente, em muitos quartéis, no Brasil inteiro. E não haveria condições de se individualizar, vamos dizer assim, a intenção e a manifestação de cada um. Mas, 2 pontos. Primeiro, é sim um golpe de Estado e está incitando as Forças Armadas e isso é crime. E segundo, ainda que isso seja crime, não é porque está lá que logo está incitando, e esse foi o tratamento dado a muitas pessoas.